Boa tarde, boa noite, igreja querida. Aqui estamos nós uma vez mais e eu desejo abrir com uma breve lembrança de que todo o cuidado é pouco. No momento, o número de pessoas que têm sido infectadas com o coronavírus no estado da Flórida, ele praticamente dobrou o pico mais alto que era registrado no dia 13 de abril. 13 de abril eram como que cerca de 1.500 e alguma coisa assim. Houve um decréscimo com as medidas de segurança, uma estabilidade que encorajou a liberação das atividades e cerca de 2 semanas depois, muito consistente com o que se sabe sobre o vírus, cujo período de incubação é de 2 semanas. Cerca de 2 semanas depois da liberação, nós vimos, conforme falamos no domingo passado, e enviei gráfico para os irmãos durante a semana, uma subida vertiginosa no número de casos. Então, considerando o pico inicial, na época tão alarmante, 1.500 pessoas, dia 19 de junho, a Universidade de Johns Hopkins registrou no estado da Flórida mais de 3.000 casos. Muito difícil a situação. Irmãos, não façam pouco caso das recomendações de segurança. Saiam se for absolutamente necessário, observando todas as medidas que vocês já conhecem. Bem, a minha finalidade aqui hoje, nessa noite, eu não creio que seja muito fácil. Eu amo quando o Senhor tem para mim uma mensagem inspirativa, e eu não amo tanto quando eu tenho que dizer bases das nossas doutrinas, mas isso são apenas meus sentimentos, porque é fundamental que o povo de Deus se alicerce nas bases das doutrinas dos profetas e dos apóstolos. Então, em sequência ao nosso tema da guerra espiritual, hoje eu quero seguir falando com vocês a respeito da nossa natureza pecaminosa, ou natureza carnal, ou velho homem, como vocês preferirem. E eu quero contar brevemente a história da nossa natureza carnal. O homem foi criado por Deus, nós vimos a semelhança de Deus, corpo, alma e espírito. Deus deu ao homem este lugar maravilhoso por onde ele andou por algum tempo, e o seu espírito, criado à imagem, à semelhança do Espírito de Deus, ele produzia então essas coisas tão maravilhosas, sentimentos e atitudes de Deus estavam impregnados no homem: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E nós vimos também aquele momento tão triste e que a cobiça de ser como Deus, o principal motivo de Eva ter dado ouvidos à serpente, ter induzido seu marido Adão a pecar contra Deus, mesmo sabendo que se o fizessem naquele dia, eles certamente morreriam. E aconteceu isso naquele dia, em que a desobediência a Deus resultou na morte espiritual do primeiro casal, de Adão e Eva. E nós vemos aqui nessa figura muito triste, eles sendo expulsos do jardim, e nós sabemos isto, que no dia em que pecou, o homem morreu espiritualmente. Bem, no que diz respeito à sua parte física, sua parte emocional, nós sabemos também que Adão e Eva conheceram muitos anos de vida, numa dispensação em que Deus provia o homem de séculos de existência, mas um dia ele baixou a sepultura, ela baixou a sepultura. O mais importante disso tudo, meus queridos, é que houve, como eu tenho usado essa expressão, vou usá-la uma vez mais hoje, como que uma mutação maligna na natureza do homem. E a palavra nos diz que, da mesma forma com o pecado
entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Vejam a extensão, a condenação que paira agora sobre a humanidade por causa do pecado. A palavra do Senhor nos diz, isso não ficou restrito lá, Adão e Eva, conforme esse versículo de Romanos 5 nos diz. Pelo contrário, todos pecaram, todos, é presente, todos pecaram no passado, todos estão destituídos, vivemos, somos destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é muito triste, o salário do pecado é a morte eterna. O que nós vemos nesses dias, o que nós podemos constatar, olhando ao nosso redor, olhando para a nossa própria natureza, é que devido ao pecado, o homem despreza a bondade de Deus revelada na criação, profanando-a e contaminando-a para obter poder, lucro e prazer. E essa tem sido a história do homem. Olhando mais intentamente no nosso interior, nas obras da carne, aquilo que nós produzimos, o nosso ser produz, não é nada bonito. Ninguém nos tem que ensinar nenhum desses males. Eles brotam da existência do ser humano, da minha, da sua, dos nossos antepassados. Isso tem sido assim desde os dias da queda do homem. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, a libertinagem, a ganância, a idolatria, feitiçaria, maldade, maledicência, a mentira, a linguagem indecente, a ira, o ódio, a indignação, a discórdia, ciúmes, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e outros mais. São sentimentos, pensamentos, disposições de alma que vêm de dentro do nosso ser, desde que o vínculo foi cortado com o nosso Criador. Bem, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o Salvador, e Jesus declarou: eu digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa natureza tem que conhecer agora um novo nascimento. Isso é muito estranho, uma linguagem que foi muito difícil até para um homem, Nicodemos, lá em João 3, que nós podíamos associar a um profundo conhecimento teológico. É uma palavra ilustrativa que Jesus dá, mas de um profundo significado. Eu quero convidar a cada ouvinte aqui, prestemos muita atenção. É tão fundamental que nós saibamos do que Jesus está falando quando Ele nos diz que ninguém, eu, você, nós podemos ver o reino de Deus a menos que nós nasçamos de novo. Vejam só, queridos, essa ilustração eu particularmente não acho tão bonita, mas ela é muito descritiva e muito bíblica. Ela nos mostra a situação da humanidade com vistas à eternidade. Desse lado, desse enorme abismo, onde chamas de fogo, lago de fogo, aqui existe por toda a eternidade. Desse lado está a perdição. Aqui nós nascemos, conforme o texto que eu já vou ler para você. E aqui está a glória de Deus, aqui está o céu, aqui está o paraíso eterno de Deus. Não existe outra forma, e eu preciso falar para vocês sobre esta forma que Deus trouxe ao homem. Não existe outra forma de transpor esse abismo. Nós vemos aqui como que uma cachoeira de gente, como pessoas despencando em direção à perdição eterna, chamas eternas do lago de fogo de enxofre. E nós vemos que o plano de Deus, e que eu quero contar-lhes com mais detalhes, é através da cruz de Cristo. Ele enviou seu Filho amado, enviou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um só caminho para Deus. Não existem vários caminhos. É engano, é mentira do inimigo. O Senhor propôs em seu coração dar um Salvador. Jesus é o Salvador. Vejam como a palavra do Senhor confere nisto. Deus demonstra o seu amor por nós.
Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O dom, a dádiva, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus proveu isso por amor. Seu interior tão movido estava de ver a obra-prima da sua criação destinada à perdição eterna, destinada à separação eterna de Deus. Isso doeu no coração de Deus Pai. E Ele envia então Jesus, o presente gratuito de Jesus, é a vida eterna através dele. Vejam só as palavras que o próprio Senhor Jesus nos disse, tremendo versículo, que está em João 5:24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É assim, simples. Pastor Jonas, eu creio que deve ter algum tipo de pó no ar. Eu vou agradecer muito, irmão, se puder me prover algo, um copo de água, alguma coisa assim. O bebedor de água aqui é o pastor Jonas, eu raramente preciso, mas existe alguma coisa aqui no ambiente que está me prejudicando. Então, eu dizia desse versículo, são coisas que talvez nós estejamos habituados a ouvir, mas meu papel hoje, pela misericórdia do Espírito de Deus, é ordenar esses pensamentos na nossa mente, é firmar as nossas bases, para que nós tenhamos convicções no momento da tribulação no qual nós temos entrado, para que nós tenhamos certeza de fé, quando o Senhor abrir oportunidade para nós compartilharmos as bases da nossa fé com outra pessoa. Jesus, um caminho. Não existem várias pontes para transpor aquele abismo entre a perdição e a salvação. Existe a cruz de Cristo e nada mais. Jesus é o que disse, eu sou o caminho, um caminho. Sou a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim, senão através dessa dádiva. E o Senhor Jesus nos confere desta maneira, que quem ouve a sua palavra e crê em Deus Pai, aquele que o enviou, tem a vida eterna. Tem. Mas é só crer em Jesus? Crer em Jesus tem a vida eterna, já não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E isso é para todos, viu? Isso é para todos os irmãos da religião que for, em que, oh meu querido, obrigado, viu? Muito obrigado. Nossa capela aqui normalmente é tão movimentada, eu tenho a impressão que é isso. Vai acumulando pó e eu estou aqui para sentir os efeitos disso. Bem, eu dizia, não existe outro caminho para outra pessoa. Não, porque eu nasci em tal religião, eu nasci em tal nacionalidade, nós adoramos tal Deus. A palavra do Senhor nos diz que a graça de Deus, esse favor que nós não merecemos, esse poder, essa graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens. É da vontade de Deus que todos se salvem, sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus tem as formas dele atuar, tem tido ao longo da história, mas esses versículos nos dão conta que todos ouvirão sobre o plano da salvação, nos seus próprios contextos, que são tão diferentes do que o contexto que nós vivemos hoje em dia. Mas Deus, Ele vence essa limitação cultural, geográfica, e Ele comunica o Salvador Jesus através da sua palavra, através da sua palavra dada pela natureza criada, como nos diz no princípio do livro de Romanos. Nós vemos isto. Por isso, o chamado do Senhor é este, nada menos que esse: arrependam-se e cada um de vocês
seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Lembra que o Espírito estava morto? Deus oferece nada mais, nada menos para aqueles que ouvem a sua palavra e cheguem a essa conclusão a qual Deus nos move a chegar. Você é pecador? Diz, sim, Senhor, eu sou pecador. Você precisa se arrepender dos seus pecados? Sim, Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados. Deus nos promete, na palavra aqui do apóstolo Pedro, pregando lá no dia de Pentecoste, que aqueles que creem no Senhor para perdão dos seus pecados receberão o dom do Espírito Santo. O Espírito que havia morto agora recebe a adição do nada mais nada menos que o próprio Espírito Santo de Deus. Não o Espírito de Adão que morreu e voltou, não. O Espírito Santo, essa pessoa augusta, pessoa nobre da Trindade divina, vem habitar no coração de todo aquele que crê no Senhor Jesus para a salvação. Vejam que coisa linda esse trecho de Efésios que eu vou ler para vocês. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mortos, conforme tenho dito desde o princípio hoje e temos visto anteriormente. O Espírito morreu, estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, Paulo, apóstolo Paulo, santo homem de Deus, que escreve a palavra de Deus, se inclui, porque ele é parte da humanidade também. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, nossa natureza carnal, seguindo os seus desejos e pensamentos. E como os outros, pessoas no mundo, éramos por natureza merecedores da ira. Paulo, eu, você, cada ser humano que jamais existiu nesse planeta, assim viemos ao mundo, mortos, merecedores da ira de Deus. Todavia Deus, todavia, que palavra que muda o rumo de tudo, nos diz, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Está vendo? Pela graça sois salvos. Vocês são salvos. Não é que vocês tivessem feito alguma coisa para merecer algo. Não, Deus olhou para a nossa situação de morte e Ele nos amou e Ele nos deu vida com Cristo. Guardem que eu vou lhes dar uma ilustração sobre isto. Deus nos ressuscitou com Cristo, nos fez nascer de novo, nos dando o Espírito Santo com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, falando sobre a realidade futura, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom, é presente, é dádiva de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Mistério da bondade de Deus. Deus não está recompensando pessoas que têm fé, não, Ele que nos declara que Jesus é o autor da fé, Ele cria a fé, e Ele oferece ao ser humano a fé. Ele nos induz ao arrependimento pela sua grande bondade, e Ele oferece para nós oportunidades sobrenaturalmente de nós crermos em Jesus, de nós acreditarmos em Jesus, coisa que nenhum de nós teríamos a capacidade de fazer. Ele cria esta fé misteriosamente e Ele dá de graça, pela graça, a sua salvação àquele que recebe a fé, que diz, sim, Senhor, eu não tenho fé, eu recebo do Senhor a fé, Ele dá a salvação. Isso não vem através de obras, para que ninguém tivesse que entrar no céu batendo no peito, achando, eu cheguei aqui porque a minha fé é muito grande, eu cheguei aqui porque eu fiz muita coisa, cheguei aqui porque não é assim, amados. Nós somos
pecadores perdidos pelos quais Jesus veio morrer. Nós somos aqueles enfermos que Jesus, a respeito do qual Jesus disse, os sãos não necessitam de médico, eu vim pelos enfermos, eu vim buscar e salvar a estes pequeninos. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Nascemos de novo e agora temos uma finalidade nessa vida, fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. As leituras têm sido grandes e muitas, e eu sei disso, e deixa eu quebrar essa sequência de leitura dando para vocês uma ilustração. Para aqueles que são mais jurássicos como eu, eles sabem bem que esse carro é um Fuscão, é um Volkswagen 1600, de longa data atrás, de saudosa memória. Eu tinha um carrinho desse, e eu quero dar uma ilustração para vocês. Num domingo, descendo a Avenida 23 de Maio, ou Rubem Berta, eu nunca sei quando uma muda de nome para outra ali, vimos eu e mamãe, caminho da igreja, eu era moço solteiro ainda, muito mais irresponsável do que eu acho que ainda sou hoje, e então eu procurei uma avenida parecida com a Rubem Berta na internet. Essa não é, mas para ilustrar para vocês, eu que vim aqui com meu carrinho amarelo, eu notei aqui na frente que havia um cachorrinho atropelado na pista da esquerda. E ele tentava se levantar e ele caía descadeirado, ia caminhando em direção à pista, só esperando o golpe final de misericórdia, um outro carro que o atropelasse também, era o fim dele. E irmãos, vocês vão ficar orgulhosos de mim, ou vão ficar orgulhosos de vocês, por ver como vocês são mais responsáveis que eu. Eu parei o carro num domingo à tarde, a avenida ficava cheia, para quem lembra. Eu parei o carro na pista da esquerda e, sob os gritos da minha mãe, eu saí e caminhei em direção ao cachorrinho, e eu fui buscar o cachorro e eu o agarrei e eu o levei nos meus braços e joguei para dentro do carro. E eu preciso encurtar a história para vocês, dizendo que ela era mais ou menos assim. Aí está o cachorrinho, que na realidade era uma cachorrinha, que viveu por muitos anos ainda, seu nome era Lupa, e aqui está na calçada para morrer, aqui está ela nos meus braços, os braços de alguém, isso é uma montagem, e aqui ela está tão quebradinha, teve uma convulsão quando chegou em casa, foi tratada da melhor maneira que podia, até que um dia ela se recuperou, e ela se tornou a rainha do nosso quintal, e tinha um profundo amor por mim, a quem ela identificava claramente que era o seu Salvador. Essa história permaneceu no silêncio do meu coração por muito tempo, até que eu comecei a perceber que paralelo tão glorioso essa humilde história tem com a palavra do Senhor. Vejam só o que ele nos diz. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, mortos. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Você, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, Ele veio e Ele nos abraçou, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele nos tomou pela mão, não por causa de atos de justiça que por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez para que, agora justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel, irmãos, fiel a esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes
aos homens. É assim, meus irmãos. Por isso é preciso que nós prestemos muita atenção, maior atenção do que já temos prestado ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Não há outra forma. Nós vamos viver os anos de vida que temos aqui nessa terra e vamos nos perder eternamente para uma eternidade doída, longe do nosso Deus. Esta é a grande salvação que Jesus trouxe para nós. No passado, quanto aos pecados cometidos, no passado, a morte do Senhor Jesus, ela nos libertou da condenação do pecado. Já não há pecado ou culpa que paire sobre aqueles que um dia creram que Jesus é o Salvador. Não há pecado pelo qual o inimigo ou qualquer outro ser o possa acusar e dizer assim: por este pecado você vai ser condenado. Não, porque você que recebeu Jesus, ao crer que Ele é o Salvador, e tão somente crendo que Ele é o Salvador, Ele cobriu os nossos pecados com o seu sangue remidor, e a condenação já não existe mais. Nós vemos que no futuro, se você me permite saltar para o quadradinho azul aqui, o retângulo azul, no futuro nós seremos libertos da presença do pecado. Nós vamos viver na presença de Deus, onde já não existirá mais pecado, nem lembrança do que foi pecado. Vamos viver semelhantes a Cristo. E no presente, esses anos que nós temos a viver nesta terra, nós experimentamos, podemos e devemos experimentar a libertação do poder do pecado. Poder do pecado. Mas o pastor contou que os pecados já foram perdoados. Eles já foram perdoados, queridos. Mas eu quero contar para vocês uma coisa que você sabe na prática, mas talvez eu deva lembrá-lo para que você mantenha muito claro diante dos teus olhos. A nossa carne mortal, a nossa natureza carnal, aquela que produz essa porção de coisas ruins, ela não morreu. Olha eu falando aqui, isso é minha carne, é meu corpo. E do meu corpo, da minha natureza, ainda emanam estes mesmos frutos, essas mesmas obras. Só com uma diferença: antes só existia essa natureza. Agora habita dentro de mim uma natureza muito mais forte, de você que já recebeu Jesus pela fé. Habita dentro de você essa natureza muito mais poderosa, que é a natureza divina do Espírito Santo, cujo fruto é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão ou humildade, domínio próprio. Aquela natureza espiritual que foi perdida lá no passado, ela veio através do Espírito Santo, essa pessoa da Trindade, se expressar através da minha vida e da sua vida. Mas nós temos um caminho nesta vida que consistirá em sermos libertos do poder do pecado. E aqui que eu queria que você concentrasse a sua maior atenção, porque isso é tão prático, irmãos. Isso tem que ser prático. Isso não pode ser teologia de prateleira, coisa que você vai visitar, coisa que você vai tomar um guaraná com outro amigo que aprecia muito teologia e vai debater como que num infindável jogo de queda de braços mental e teológico. Isso não é assim. Isso é para ser usado. O Senhor Jesus nos dá revelações práticas para que nós, por elas, possamos vencer o poder do pecado sobre as nossas vidas. Como que isso pode ser feito? Eu quero apelar para a palavra do Senhor novamente e contar para vocês, começando hoje, e se o Senhor nos der vida, encerrando no próximo domingo, sobre como se processa esta vitória. Eu quero muito, e você que me ouve, você que já recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, você quer muito vencer estas coisas, você quer muito. Eu digo isso não porque eu conheça todos vocês pessoalmente, ou já tenha conversado sobre esse assunto, mas porque a palavra do Senhor nos declara, naquela profecia maravilhosa sobre o novo nascimento,
que se encontra em Ezequiel capítulo 36. Resumidamente, o Senhor diz assim para o povo que se acercaria a Ele, e diz assim: eu vou lavá-los com água pura, eu vou tirar de vocês esse coração de pedra e vou colocar em vocês um coração brando, um coração de carne, e eu vou dar para vocês o meu Espírito, e finalmente, e vou colocar em vocês o desejo de obedecerem a minha palavra, de obedecerem os meus mandamentos. Esta, na minha opinião, é a grande marca de uma pessoa que já nasceu de novo. Ele tem esse desejo, ele não quer mais pecar. Ele ainda peca, conforme nós vimos, a natureza carnal lá está. E vamos falar um pouco mais a respeito dessa questão de a pessoa ainda pecar, eu ainda pecar. Mas existe esse... não há mais o prazer no pecado, eu quero abandonar isso, eu tenho que vencer, e Senhor, dá-me. E todo ser se volta em humildade ao Senhor quando pecamos, para pedir misericórdia e perdão, e pedir graça, para que nós tenhamos poder, para que em situações semelhantes não venhamos a pecar da mesma maneira. Conforme alguém já disse tão apropriadamente, o pecado já não é mais uma regra, não é mais um costume, não é mais um hábito. O pecado se torna um acidente de percurso, o qual nós passamos então a lamentar. Mas eu devo para vocês o início dessa resposta sobre qual é o processo prático pelo qual nós somos libertos do poder do pecado. Eu vou começar a responder hoje, espero do Senhor terminar na próxima semana. Vejam só, trecho precioso de Gálatas capítulo 5. Vamos ouvir com muita atenção, meditam. Veja o que o Senhor diz. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Percebem aqui, em oposição, como aqui que nós havíamos mostrado para os irmãos, vivam pelo Espírito, e esses desejos da carne, vivendo pelo Espírito, vai haver um domínio. Vejam só, você vai estar naquela situação sobre a qual nós falaremos provavelmente domingo que vem, de vida no Espírito. Você vai estar cheio do Espírito. Mas pastor, não está cheio. O Espírito eu já percebi que está sendo representado pela cor azulzinha, mas aqui eu estou vendo ainda um crescente vermelho aqui. É verdade. Essa é a nossa carne que ainda não morreu. Vai morrer no dia que nós morrermos. Não é verdade? Então essa é a situação que o Senhor descreve naquele versículo de Gálatas 5,16. Vivam assim, pelo Espírito, ou cheios do Espírito, no máximo da potencialidade do Espírito Santo. Vivam cheios do Espírito. E aí, como consequências, as obras da carne vão ficar suprimidas. Vejam nesse próximo gráfico, eu tenho a impressão que ele forma uma imagem na minha mente, e talvez forme na sua também, que será de grande ajuda. Vejam só, se nós... Uau, o que será que aconteceu aqui? Que coisa linda. Ah, sim, aí está. Vejam só, aqui está a natureza do ser humano regenerado, que nasceu de novo, a sua natureza carnal, que ainda não morreu, e a natureza espiritual, representada então na cor azul. Vejam só, aqui estão os frutos, ou o fruto, como alguém prefere, do Espírito Santo. É próprio do Espírito dar esse fruto. E a natureza carnal está lá batalhando com esse sem número de coisas que querem nos arrastar para a prática do pecado. Então, vejam como Paulo descreve isso. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A lei que diz que o salário do pecado é a morte. O Espírito de Deus está lá, Ele nos conferiu vida eterna. E o Espírito de Deus está lutando para que você viva por Ele, viva pelo Espírito, para que viva cheio do Espírito, para que se suprimam aquelas setas vermelhas que você viu ali atrás, que são as emanações, as produções, as obras da carne, que estão tão bem descritas e que eu já li para vocês.
e que Paulo descreve, e foi daqui que eu tirei: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas, a melhor tradução é aqueles que vivem na prática dessas coisas, não herdarão o reino de Deus. Vejam que coisa, Paulo diz isso lá no capítulo 8 de Romanos, e que nós vamos explorar na próxima semana, se o Senhor permitir. Ele diz assim: mortifiquem pelo Espírito as obras da carne, e vocês viverão, porque se viverem na carne, vocês morrerão. Mas o fruto do Espírito, conforme nós dissemos, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, conforme nós dizemos, e o que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e com as suas paixões e seus desejos. Irmãos, se nós estamos vivos pelo Espírito, então andemos em Espírito. Não demos lugar à carne. Se nos sentirmos muito compelidos a fazê-los, é hora de clamarmos misericórdia e graça do Senhor. Não existe um outro caminho que eu lhes possa indicar, proveniente das Escrituras. Como é que isto acontece de uma forma dinâmica? Isso é um esquema que nós conhecemos bem na nossa igreja. Fazia muito tempo que não passava, e eu creio que é uma boa hora de nós passarmos. Vejam só, essa bolinha vermelha, ela representa a nossa natureza carnal, não é? Assim nós éramos completamente dominados pelo pecado. Mas um dia, vejam só, um dia, pela cruz do Senhor Jesus, nós vimos o caminho, nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, e pela cruz, então, pelo sacrifício de Jesus, Ele nos deu a nova vida em Cristo. Ele nos deu o Espírito Santo, que veio habitar na nossa vida. Essa é a cor azul, representando ali o Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu? Bem, nós não somos completamente dominados pelo Espírito, porque a carne ainda existe, mas nós estamos caminhando para sermos perfeitos. Um dia nós vamos ser semelhantes como Cristo é, nós também o seremos, e na nossa natureza só existirá a perfeição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós vivemos aguardando com esperança esse dia, esse momento em que nós viveremos assim com o Senhor. Bem, a palavra do Senhor nos diz, e eu tenho procurado transmitir para vocês, aquelas fontes de tentação, que são a nossa carne mortal, o mundo, que nós já estudamos, o diabo, que nós vamos estudar posteriormente. O fato que essas três fontes resultam em tentações que levam o crente em Jesus a tropeçar e a cair. Vejam só o que a palavra nos mostra: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia, ande junto do Senhor, caminhe na graça do Senhor, pela sua força. Não tente se ajudar a si mesmo, não tente fazer promessas para você mesmo. Agarre-se a Cristo, ponha-se no caminho do Senhor, ofereça-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, todas as manhãs, antes de sair de casa, se você é guarda noturno, todas as noites, antes de sair de casa para o trabalho, seja como for. Peça ao Senhor que te encha do Espírito Santo, clame ao Senhor, reconheça que sem Jesus você nada pode fazer. De outra maneira, amados, nós devemos saber que a palavra nos diz que todos, irmãos, todos, eu, você, cada um de nós tropeçamos em muitas coisas. Nós somos atraídos, a nossa carne, como dizia no domingo passado, nós somos cúmplices dela. Existe um gosto, nós ainda somos carne, nós ainda somos atraídos, nossos apetites carnais estão muito vivos, e nós precisamos reconhecer este fato. Todos tropeçamos de muitas maneiras, e tropeçamos, amados, nós escorregamos para longe da natureza cheia do Espírito Santo de Deus, e o pecado vai tomando conta
na nossa vida. Vejam só, quanto mais aumenta a área vermelha, quanto mais aumenta a área que representa o fato de que existe pecado não confessado na nossa vida, maior, proporcionalmente, vai ser a expressão de imoralidade, impureza, ódio, discórdia, idolatria, dissensão, essas coisas. Elas vão brotar naturalmente, porque vai existir mais espaço para a carne se expressar desta maneira. E mais espaço. E mais espaço. E mais espaço. Vejam só, eu costumo dizer isso aqui, quando a pessoa, o crente em Jesus, veja só, o Espírito Santo está lá dentro ainda. Está tão inexpressivo o Espírito Santo. O que está tão expressivo mesmo é a carne. Uma pessoa que de longe olha essas duas bolinhas que representam dois indivíduos aqui, o perdido e o crente carnal, ele nem vê diferença um do outro. Não, o crente carnal anda de acordo com os prazeres da carne, o crente carnal despreza Deus, o crente carnal faz maltrata pessoas, maltrata a sua família, promete e não cumpre, tem dívida e não paga, mesmo que possa pagar, é embrulhão, ele se mete em rivalidades, é ciumento, é irado. Essas coisas se expressam num crente salvo por Jesus. Como fazer? Como cuidar dessa questão? Como é que nós podemos dar lugar? Se eu pudesse, se eu soubesse como responder à pergunta de Paulo, não é que nos diz para que nós tivéssemos em nós a vitória sobre os pecados. Como? Eu creio que você vai entender a palavra do Senhor quando nos diz assim, que Ele escreve, isso é 1 João capítulo 1, 4, essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Lembra que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo? Pois bem, esta pequena carta, 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 4 até o 2, verso 2, ela nos conta sobre esta mensagem, uma mensagem que vai nos encher de alegria. Vejam só como eu vou ler para vocês aqui, versículo 5. Esta é a mensagem que dele, do Senhor, ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se nós afirmarmos, crente em Jesus, que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, nós mentimos, estamos mentindo, e não praticamos a verdade. Mas você está querendo me ofender? Está dizendo que eu sou um mentiroso? Não, meu irmão, eu sinto muito, mas nesse teste com a palavra você não passou, você ficou para a segunda época. Existe isso ainda? Eu acho que não. Você foi reprovado nesse teste. Você diz uma coisa com os teus lábios e você vive uma outra coisa. Onde é que está o poder de Deus que você sabe que pode nos levar ao arrependimento e que transforma a nossa conduta? Nós não vemos isso em você. Você está vivendo uma mentira. E aí todos nós podemos cair nesse engano de afirmarmos que estamos sem pecados. E se o fizermos, nos enganamos a nós mesmos. Nós nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Não está. As obras são os frutos que falarão mais alto a respeito de como é que você está andando com Deus. E mais, que piora a situação, se nós afirmarmos que não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Blasfêmia, irmãos, blasfêmia. Se nós nos agarrarmos à atitude que o primeiro casal teve lá no Éden, não, a culpa não é minha, a culpa é da mulher. A mulher, não, a culpa não é minha, a culpa é da serpente. Procurar descobrir o errado na questão, quando o Senhor claramente nos mostra, você pecou. Nós caímos num conundro, nós vamos sendo sugados num redemoinho sem fim, nós vamos mentindo para nós mesmos, nós culminamos por destratar a Deus, blasfemar contra Deus, chamando-o de mentiroso, porque ele afirma que todos somos pecadores. Mas vejam o caminho contrário, o caminho adverso, que glorioso. Olha, se porém nós andarmos na luz, como Ele, Senhor Jesus, na luz está, nós temos comunhão uns com
os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Confessar ao Senhor, humildemente, sim, Senhor, é verdade. Isto que ninguém percebeu, mas o Senhor já pôs no meu coração a convicção de que eu estou caminhando errado. O Senhor, é verdade, Senhor, me perdoe, tenha misericórdia de mim. Lava-me com o sangue de Jesus. E Ele diz que confessamos a Ele, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Ele segue falando tão docemente, dizendo: meus filhinhos, estas coisas, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, tá bom? Vocês sabem que existe perdão, mas não sejam levianos. Dentro da medida de graça que o Senhor te deu, não peque. Se precisar de mais graça, peça mais graça, não peque. Mas, se porém alguém pecar, saibam disso, que nós temos um intercessor, a palavra grega parácletos, que também quer dizer um advogado. Nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação, palavra difícil, que eu já vou contar o significado, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Uma vez uma irmãzinha muito querida falou para mim assim: eu pequei de uma certa maneira, e eu agora não tenho nenhuma esperança para mim, Deus desistiu de mim. Então, naquela tarde, eu tive assim muita alegria de mostrar para aquela irmã querida, sincera, ela queria ser sincera com ela mesma, que Deus não nos joga fora, nós somos filhos amados, queridos, comprados a alto preço pelo sangue de Jesus. E eu dei para ela, creio, mais ou menos essa ilustração, quando nós temos uma criança pequenininha, que ainda usa fralda, não é? De vez em quando sentimos aquele cheirinho, nada convidativo, e é tempo de fazer o quê? Jogar a criança fora? Jogar no lixo? Devolver na maternidade? Esse estava estragado? Não. Nós trocamos a fralda da criança. Não é um esporte favorito de muitos, mas é necessário que seja limpa a criança. E a criança segue amada, muito mais amada agora que está cheirosinha, e cuidada. E este é um exemplo que se assemelha tanto ao cuidado que o Senhor Jesus tem para nós. Não seja duro demais com você mesmo, não queira ser mais justo do que Deus. Ele diz: eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, nós temos um que intercede por nós. Nós temos Jesus. Oh, como isso me levanta de tempos em tempos, me levantou hoje. Juan Carlos escreveu um versículo tão precioso lá do livro dos Salmos. Eu não me contive, passei com um corinho para a igreja e cantei tudo. A palavra básica que Juan foi usado para transmitir para mim, a palavra do Senhor, é dizer assim: eu intercedo por você, viu? Eu amo você. Vamos em frente, filhão. Fica firme, eu estou do teu lado. Você, filho querido. E esta mensagem para cada um de nós: se nós pecamos, quando nós pecamos, é bom lembrarmos que junto a Deus nós temos esse intercessor, e Ele é Ele é a propiciação, uma palavra que nós não usamos muito, que quer dizer, esse assunto poderia ser lido desta maneira: Ele é a propiciação, Ele é o sacrifício que desvia a ira de Deus, tirando os nossos pecados, e não somente os nossos, mas também os pecados de todo o mundo. Ficou mais claro agora. Jesus é a propiciação, Ele é aquele que fez um sacrifício que desvia a ira de Deus contra o pecado. Desvia. Jesus mostra diante do trono da graça as suas mãos feridas. Ele mostra o seu lado ferido e mostra: Senhor Deus, Pai, eu morri por aquela pessoa, eu a amo, eu já sofri o castigo que ela teria que sofrer, perdoa, Senhor. Esta é a graça do Senhor Jesus,
que está atuando ao nosso lado junto ao trono. E aqui, para terminar, veja só, nosso esquema já está tão congestionado, mas é mais importante de tudo que saibamos, que mesmo na maior das derrocadas, ou ao longo dela, ou tendo chegado já muito perto do fundo do poço, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E sabe o que acontece? Olha aqui, nós somos levados, restaurados, e o Espírito Santo volta a encher os nossos corações com os seus frutos correspondentes da sua plenitude, e Ele volta a nos dar amor, alegria e paz. E nós vivemos, irmãos, neste equilíbrio, nós vivemos nesta situação dinâmica. Não há homem que não peque, não há pessoa que possa dizer, eu já cheguei lá, esse é um mentiroso. Existem pessoas que humildemente se achegam ao trono da graça. Eu fiz, por recomendação da Dé, uma figura que representa muito bem a igreja, não só a nossa igreja, todas as igrejas, pessoas sinceras. Vejam só a situação nossa aqui, ó. Cada um uma bolinha, não é? Cada um uma bolinha. Então, aqui nós temos uma penca de gente bem cheia do Espírito, aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, dando fruto de amor, alegria, paz, embelezando o quadro geral. Mas nós temos também pessoas que estão, assim, mezzo a mezzo, que estão, não sei não, ídolos na sua vida, dando lugar à carne, de vez em quando soltam um impropério, um palavrão, uma briga e alguma coisa assim, e não tem a visão de confessar para o Senhor, e vai poder seguir para situações extremas como essa. Vejam só, situações extremas onde o Espírito Santo está tão acuado no canto da sua existência e os frutos já nem se percebem mais. Esta é a igreja real. É uma visão muito boa, porque elas nos mostram o quanto de misericórdia nós temos que ter uns dos outros. Porque hoje bem pode ser que eu esteja vivendo nessa condição. Amanhã eu posso estar vivendo numa situação mais adversa, como esta, por exemplo, ou como essa, ou eventualmente como esta. Nós todos pecamos em muitas coisas. E esse não é o principal dos recados. O principal dos recados é que, ainda que sejamos tão pecadores, irresistíveis, nós temos um Deus que nos ama e que nos pode restaurar. Ele pode transformar a nossa existência. Olha aqui, a igreja ideal, ainda na terra, né? Porque ainda temos aquele crescente vermelhinho lá, a carne ainda está viva, não é? Será que um dia nós vamos ver uma igreja ideal como essa? Eu não penso que sim. Eu penso que, com toda a humildade, nós vamos continuar vivendo nessa situação. Mas nós, a mensagem desse último gráfico é que todos podemos viver no Espírito e assim não satisfazermos a concupiscência da carne. Todos, Ele nos dá este poder para que sejamos então pessoas cheias do Espírito Santo. E sobre isso nós conversaremos, se o Senhor assim permitir, no próximo domingo, sobre o tema ainda sobre a natureza carnal, mas o tema a vida no Espírito. Nós vamos seguir descobrindo essas verdades maravilhosas que são eminentemente práticas e que podem nos tornar vencedores durante esses anos de vida que temos a viver nesse mundo e testemunhas do amor de Jesus. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe. Continuem se cuidando como pessoas responsáveis que vocês são. Amém.